Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, porque a gente vai tentar entender de que forma vai jogar o Corinthians taticamente nas mãos do Silvinho. E por isso eu trouxe um convidado muito especial, um cara que eu estou acompanhando lá no Twitter, ele tem se destacado com as suas análises, e para quem já acompanha, né, o Corinthians no Twitter, na rede social, talvez até já o conheça. Quem não o conhece, a gente apresenta agora. Então, seja bem-vindo, João Marcos, ou Joe, né? Como a galera conhece aí. Tudo bem, cara? Opa, Chico, boa noite, né? Tudo bem, sim. Vamos aí falar sobre, taticamente, né, o que a gente pode esperar um pouco do Silvinho, falar um pouco sobre como foi no Lyon, sobre essa estreia no Corinthians e também, obviamente, né, já projetar aí o Corinthians não só para amanhã, mas o que a gente pode ver no novo Corinthians daqui para frente. Eu estava vendo o que viralizou bastante, né, a tua análise tática sobre o Silvinho no Lyon, que é a única experiência que a gente tem para analisar o Silvinho como técnico, né, embora auxiliar da Inter de Milão, da seleção brasileira e do próprio Corinthians. E aí você coloca ali, quem puder, inclusive, ou quiser seguir o Joe lá, dá o teu arroba aí no Twitter lá, Joe, que você faz as tuas análises aí. É o que está aparecendo aqui embaixo. Boa, isso mesmo. É esse Joe Vojnovic 2, é isso? Exatamente. Beleza. Lá eu estava vendo o seguinte, na tua análise do Silvinho no Lyon, você dizia que a proposta dele era jogar num 4-3-3 com posse de bola e tudo mais. Só que aí ele chega no Corinthians, e aí o Corinthians anuncia ele com a hashtag moderno é ser Corinthians. E ele também na apresentação diz que gosta da linha de 4 e nos dá a entender que o Corinthians será um pouco mais defensivo. Afinal de contas, o que você conseguiu aí fazer desse paralelo aí do Silvinho Lyon para o Silvinho Corinthians? Tem muita diferença? Então, Chico, quando ele é apresentado lá no Lyon, né, voltando um pouquinho lá atrás, uma das primeiras falas dele, né, ao lado do Juninho Pernambucano eu gosto do 4-3-3, jogo ofensivo e com a posse de bola. Porém, o que a gente podia ver um pouco daquele Lyon, né, era uma posse de bola muito mais no sentido de eu vou ter a bola para ninguém tomar e não sofrer gol, do que vou ter a bola, vou atacar o adversário muitas vezes, vou ser agressivo, e essa segunda parte não aconteceu muito, né? Então, lá no Lyon, a gente viu um time realmente com posse de bola 60%, 65%, mas muitas vezes poucas finalizações, poucas chances de gol, e essa posse de bola, como eu falei, né, sendo uma forma muito mais de se defender. Tanto que as principais chegadas do Lyon, né, do Silvinho, eram com contra-ataques, eram roubando bolas no campo de ataque, o que a gente já pôde ver no Corinthians durante essa estreia contra o Atlético Goianiense, né? Tanto que uma marcação-pressão alta, como ele fala, um pressing bem organizado. Tanto que a melhor chance do Corinthians contra o Atlético Goianiense, né, sai de uma marcação-pressão. O Corinthians pressiona, rouba a bola, o Mosquito faz uma jogada, sofre o pênalti. Então, o Silvinho, né, teve essa coisa de moderno é ser Corinthians, mas ele é um treinador que a gente vê, né, muito mais a cara de um time bem intenso, organizado e explorando o jogo através dos espaços do que pela posse de bola. Eu vi muitos comentários, né, e realmente verdade, que o Corinthians, quando precisou propor no segundo tempo, teve suas dificuldades, assim como tinha o Lyon, e eu acho que o Silvinho, os times do Silvinho, né, a gente já pode sim dizer, já que o Lyon, tanto o Corinthians na estreia, são times que preferem controlar o jogo pelos espaços ao invés de pela bola. Esse pressing a gente pode perceber, realmente, quando ele fala na coletiva pós-jogo, que teve uma marcação duplicada, triplicada em alguns momentos, eu vi também a sua análise lá no meu timão, que realmente o Corinthians roubou muitas bolas no campo de ataque, exatamente por essa pressão, você notava, né, que tinha uma aplicação tática ali diferente, já era uma mudança. Agora, eu senti falta exatamente dessa proposição de jogo, porque o Luan ficou meio perdido lá, mais colado no Mosquito, o Ramiro mais pela ponta direita, e às vezes até ele atuava como um atacante, ficava dentro da área pedindo bola, né, baixinho daquele jeito, e aí os dois volantes, o Rony e o
Rony e Camacho. E o Camacho ficaram muito distantes, e aí você notava um buraco ali no meio, quando o Corinthians tinha a bola, às vezes, né, não tinha esse trabalho de jogo. Você acha que isso vai ser uma tendência, essa formatação, assim? Então, Chico, é algo que me preocupa bastante. O motivo é pela passagem do Silvinho lá no Lyon, né? Lá no Lyon, o Silvinho, ele mantinha esse 4-3-3 e até em forma ofensiva. A gente já vê, às vezes o time começa no 4-3-3, mas muitas vezes na saída de bola, um volante recua, os dois laterais atacam. Não, o Silvinho lá no Lyon era o 4-3-3 atacando. Ou seja, os dois laterais eles ficavam bastante presos, e o time dependia muito da individualidade, né? Nesse jogo a gente já pôde ver um pouquinho o Matheus Vital sobrecarregado, muitas jogadas passavam pelo pé dele, né? Tudo bem que dessa vez tinha o apoio do Lucas Piton, mas do lado direito eu senti muita falta do Fagner. O que acontece, né? O Atlético Goianiense, o Barroca teve uma ideia bem ousada, né? De colocar dois laterais, botou o Natanael ali para vigiar o Fagner, mas muitas vezes essa movimentação que tu disse sobre o Ramiro, dele sair dessa ponta direita e ir lá para a área como se fosse um atacante, para o meio, acabava carregando os dois laterais, né? Tanto o lateral esquerdo quanto o ponta esquerda, eles acabavam indo com o Ramiro, deixando esse corredor lateral muito aberto. E muitas vezes o Matheus Vital virou essa bola e o Fagner não estava lá. Tudo bem, né? A gente tem que contextualizar tudo. O Fagner acabou de voltar da contaminação, então não sei se é questão de fôlego e etc. Mas confesso que eu senti muita falta, principalmente do Fagner no ataque, né, Chico? A gente nem precisa falar que é um dos nossos melhores atacantes, é um lateral. E eu espero que não tenha sido instrução. Ele falou na entrevista que não foi uma instrução ao Fagner, né? Talvez pode ser consequência do vírus, talvez o Fagner ali não conseguiu ler muito bem o espaço, o que é difícil, mas me confortou e eu espero que seja verdade essa entrevista, que não foi uma instrução ao Fagner. Eu acredito que muito disso impactou na forma como o Corinthians atacava, né? Você falou que às vezes ficava um buraco, é porque muitas vezes a bola estava lá no Matheus Vital, ele tinha Piton, o próprio Ramiro lá no meio, aí tinha um Mosquito ali atacando, né, como um jogador onde ele se movimenta bastante, onde está a bola, tanto que, não sei se a gente pode usar a imagem, mas tem uma imagem bem curiosa do Corinthians, como ele atacou apenas pelo lado esquerdo no primeiro tempo, tanto que quando volta do intervalo, o Silvinho já bota o Mosquito lá na direita, para a gente também ter jogado por ali, porque estava muito sobrecarregado do lado esquerdo, e aí tinha o Luan, o Camacho, o Rony, ficava todo mundo lá, e inclusive o Atlético Goianiense, deixando o lado direito completamente aberto, só que a gente não tinha lá o Fagner, né? E nem também alguém para virar essa bola, que no meu ponto de vista o Cantillo faz isso com maestria, né? Então o Silvinho, ele optou por um time muito mais intenso, um time com uma disciplina tática muito maior para fazer a pressão, né? O pressing, e com a bola ficou um time um pouco mais devendo. Camacho errou muito, Rony errou muito, Ramiro errou muito quando jogou pelo meio também, e aí, com certeza, essas coisas acarretam, né, no coletivo. Várias questões aí importantes você citou. Sobre o Fagner, talvez não tenha sido orientação, tem a questão da parte física, mas também, tanto no time do Lyon, pelas suas postagens lá, a gente pôde ver, como nesse jogo, e também pela entrevista dele de apresentação, ele gosta dessa linha de 4 bem postada e bem baixa, né? Essa linha defensiva, assim, e até era muito legal, assim, eu estava na arquibancada vendo o jogo, você conseguiria traçar uma linha, assim, dos 4 defensores. Né? Então, assim, me parece ser uma tendência dele, pode ser que, no caso do Fagner, né, quando o time tem a bola, a gente veja algo diferente, mas me parece ser também algo meio ideológico do Silvinho. E um pouco disso, né, Chico, o resultado, um pouco do reflexo disso, tudo bem, essa linha de 4 bem alinhada, como você falou, lá da arquibancada você deve ter conseguido ver muito bem, né? E muito disso, dessa linha de 4 bem conservada, faz o time jogar em um que a gente chama de jogar em U, né? E aí fica o Matheus Vital toca para o Lucas Piton, para o Raul, para o Gil, para o Fagner, aí joga aqui no Ramiro, aí fica um time com uma posse, como eu falei, mais para se defender
do que para atacar, né? Fica uma posse, entre aspas, né, inútil. E isso tem um lado bom, né, que é a pressão pós-perda. Se o time está bem conservado, bem próximo, quando perde a bola, os jogadores já conseguem ali pressionar por estarem próximos, né, e roubar a bola. Mas pensando no ataque, fica um time muito lento, fica um time, como eu falo, bem conservador, e aí acaba nem agredindo muito, né, o adversário. Tanto que a melhor chance do Corinthians foi quando o Ramiro justamente não sai para o meio, né, no primeiro tempo, no caso. Ele não sai para o meio, ele ataca as costas do lateral, o Vital lança, ele bate de primeiro, o Fernando Miguel, que estava numa noite inspirada também, faz uma boa defesa. Sobre o Victor Cantilho, assim, eu até falei no meu vídeo pós-jogo que talvez fosse uma questão física, porque o Cantilho a gente ainda está esperando ele desde a chegada dele, né? Quando ele chegou no time do Thiago Nunes e realmente ele arrebentou. Depois ele teve Covid, teve a paralisação do futebol e ele não conseguiu manter o mesmo nível. Mas ele me parece, assim, na ausência do Gabriel e do Xavier, dava até para jogar com ele como um primeiro homem, exatamente por essa saída entre os zagueiros e essa bola longa que ele tem. Se a gente projetar esse jogo dessa quarta, de novo, contra o mesmo Atlético, mas pela Copa do Brasil, e mesmo que tenha a volta do Gabriel, eu imagino que o Cantilho seja um titular ali, seja da primeira ou da segunda função do meio-campo. O que você pensa? Então, Chico, falar sobre o Cantillo, a gente precisa levar prós e contras, né? Com certeza, essa questão do pressing, que o Silvinho fala muito, né? Essa pressão, tanto pós-perda quanto a pressão alta, nem tanto, mas a pós-perda principalmente, o Corinthians perderia um pouco, né? Mas com a bola, eu acho que o Corinthians ganharia muita coisa, porque, com todo respeito, né? O Rony foi muito limitado na partida com a bola, é um cara que entrega a bola para quem está mais próximo, não tenta um passe mais vertical, né? Uma coisa que o Cantillo já leva com uma certa vantagem. Então, eu acredito que ofensivamente o Corinthians vai ganhar muito, e eu acho que o Corinthians precisa ganhar muito mais ofensivamente do que ter medo, né, de perder defensivamente. O Cantillo não é um marcador tão ruim, mas é o que a gente fala, né? Ele chega muitas vezes atrasado nessa hora da pressão, e aí acaba que o time adversário consegue quebrar essa pressão. Talvez seja algo para o Silvinho melhorar, né? Eu acho que é mais fácil melhorar isso no Cantillo do que um passe mais refinado, um lançamento em alguns outros jogadores. Então, acredito que ao longo da temporada, não sei logo amanhã, né? Mas se esse vídeo estiver indo hoje, amanhã o Corinthians pega o Atlético pela Copa do Brasil, não sei logo amanhã se ele será titular, mas eu acho que a tendência é que com o Silvinho o Cantillo volte a jogar. Tanto que, o Chico, só para não alongar tanto, logo uma das primeiras entrevistas do Silvinho após a demissão lá do Lyon, né, que ele dá, acho que é o Globo Esporte, ele fala sobre como ele prefere hoje, né, um volante que olhe para frente, dê um passe que quebre linhas, né, um passe que encontre ali nas entrelinhas. E na entrevista que ele fala, depois da estreia do Corinthians, né, ele fala, a gente não conseguiu achar o Luan nas entrelinhas, e eu acho que esse jogador que consegue fazer isso se chama Victor Cantillo. Perfeito, concordo com você. A gente teve no segundo tempo do jogo a entrada do Ângelo Arauz, que também corrige um pouco essa dificuldade no setor criativo, assim. Ele é um jogador que oscila muito, né? A torcida às vezes tem muita expectativa, às vezes ele começa jogando, não rende, depois faz boas partidas e tal. Teria um espaço para ele? Não sei, o que você achou da entrada dele domingo? Então, Chico, eu acho que esse já é um legado mais do Fernando Lázaro, né? O Arauz com o Mancini, ele estava praticamente esquecido, não era nem relacionado. Chega com o Lázaro, o Arauz é titular 2 vezes seguidas e fez 2 boas partidas, né, pela Sul-Americana. Tudo bem que os times eram bem limitados, e aí ele ganha uma vaga com o Silvinho aí vindo do banco. Eu acho que é um jogador que pode acrescentar, um jogador bem útil. Acredito eu que não vai ser titular, mas ele jogando ali, eu não gosto muito dele sendo um camisa 10 ali, né, atrás do atacante. Eu prefiro ele um pouquinho mais recuado, pensando ali num 4-1-4-1, ele nessa segunda linha de 4, que consegue tanto ajudar aqui fazendo um apoio lateral, ajudar ali na frente, não algo mais parado. O Arauz gosta de se movimentar bastante, e eu acredito que assim ele possa ser útil. O Silvinho, né, diz o Arauz que o Silvinho gosta do futebol dele,
então pode ser uma opção de banco aí que pode ajudar o Corinthians no decorrer do jogo. Agora, o ataque, hein, Joe? Porque, ou como ele jogou domingo sem um centroavante com o Mosquito, e assim, a gente vê que pode ter sido um problema mais coletivo, quero te ouvir sobre isso, mas o Mosquito é fato que rende mais quando ele cai para a sua posição preferida, né? Quando ele cai pela direita, ele cria a situação de gol. Ali ele ficou meio que perdido, assim, foi a sensação que eu tive. Você insistiria com ele no comando de ataque ou de repente voltaria com o Jô, e a gente sabe que o Jô não está entregando muito, né, pela sua mobilidade, que já não é mais a mesma. O que você faria? Então, Chico, eu vou ter que dar essa resposta de duas formas. Eu gostaria muito de ver o Mosquito na função ali, na posição, né, na verdade, que ele estava contra o Atlético Goianiense, só que num sistema com 3 zagueiros. Eu acho que a forma como cada jogador muda uma forma de atacar o time, né? Não adianta você botar um Mosquito ali e esperar que o cara faça pivô. E a forma como o Corinthians estava jogando contra o Atlético Goianiense, um time um pouco mais conservador, com uma posse de bola um pouco mais lenta, não fazia a bola chegar com velocidade no Mosquito, né, atacando as costas dos zagueiros. Um caso aí que está fazendo bastante sucesso, né? Tudo bem que perde muito gol, mas é o Timo Werner. O Timo Werner é um jogador de extrema velocidade. Ele recebe a bola muito nas costas dos zagueiros e não adianta você botar muitas vezes o Werner para dar um passe mais técnico, enfim. E muitas vezes o Mosquito ele tinha que receber essa bola de costas e ele não gosta disso. Não adianta. Se for para botar um Mosquito ali, tem que fazer um sistema de jogo onde faça o Mosquito ficar correndo ali pelas costas dos zagueiros, não para que ele receba de costas e ajeite para trás, que não é o perfil dele. Então, pensando no Corinthians, eu acho que é mais fácil, no Corinthians com 4 zagueiros, né, que o Silvinho gosta tanto, é mais fácil realmente colocar um atacante ali. Então, eu acredito que ele vai voltar com o Jô. A gente espera que o Silvinho também possa recuperar um pouco do Jô, né? Eu acho que essa parte do Jô, a gente já não sabe mais dizer o que é. Eu já não acho ele tão gordo como falam. Eu acho que não é gordo. Eu acho que ele perdeu mobilidade, muita mobilidade, tanto para girar tronco, tanto para correr. Eu acho que não é mais questão de má alimentação, que o cara não está se cuidando. Eu acho que já é uma consequência da idade. O cara perdeu mobilidade, enfim. Então, eu acho que é a posição hoje mais carente do Corinthians, né? Ali um atacante, um camisa 9, e eu acho que, mesmo assim, o Silvinho vai usar o Jô, né, que é um atacante central ali, sabe fazer pivô, ao invés do Mosquito. Eu acredito que o Mosquito vai voltar ali para a ponta direita, onde ele, com certeza, né, pensando nesse time aí, onde é um pouco mais lento, ele pode botar velocidade e causar um fuzuê, né, como ele causou contra o Atlético Goianiense quando ele jogou por ali. Essa questão do Jô, ela é bastante discutível mesmo, né? Porque eu também não acho que seja mais uma questão de forma física. Eu acho que é realmente característica de jogo, né? Ele realmente não consegue mais ser aquele atacante. Você falou aí sobre 3 zagueiros, né? Ficou claro para mim, pela entrevista e pela prática, que isso será algo assim muito esporádico. A torcida está perguntando, está pedindo para voltar com 3 zagueiros, enfim, porque teve alguns lapsos de bons jogos, né, de boas atuações, especialmente com a entrada do João Vitor e do Raul, mas eu não acho que será uma tendência também nos times dele, né, Diogo? Então, Chico, lá no Lyon, né, onde ele teve 11 jogos, em 9 ele usou o 4-3-3 e em 2 ele utilizou uma formação com 3 zagueiros. Só que esses dois foram o PSG, que é o time que destoa na França, né, e também o Red Bull Leipzig, que era um jogo na Alemanha pela Champions, e foi na edição que os dois foram semifinalistas, né? Depois que o Silvinho é demitido, o Lyon consegue chegar na semifinal, e o Red Bull Leipzig também. Então eram 2 jogos onde a proposta era muito mais se defender do que atacar, né? E a vantagem de jogar com 3 zagueiros é que esses 2 alas muitas vezes voltam e formam uma linha de 5. Então eu acredito que
esse esporádico, né, seja em alguns jogos mais difíceis, como Palmeiras, Flamengo, times onde o Corinthians, né, realmente hoje está abaixo tecnicamente dentro de campo. Eu gostaria de ver, porque não, no meu modo de vista, né, não só a forma de defender do Corinthians mudaria, mas como a forma de atacar. Eu acredito que, pô, Fagner e Piton chegando na linha de fundo, tanto que um dos últimos gols, né, da era Mancini, quando ele usa 3 zagueiros, é o Piton cruzando para o Fagner fazer o gol. São 2 laterais que chegam bastante no ataque com qualidade. Então, infelizmente, né, na verdade, infelizmente, ele deu essa entrevista e tomara, eu espero que ele consiga abrir os olhos e dê uma olhada para que formação com 3 zagueiros pode ser, eu acho que é uma das que mais cabem nesse Corinthians por qualidade, por características de jogadores, e assim ele pode usar até o Mosquito lá na frente, fazendo ele correr ali, dando muita profundidade, ao invés de ficar apenas tocando bola ali, né, para utilizar ele como pivô. Ele fazendo ali o famoso arco, né, correndo por trás do zagueiro e do lateral, eu acho que seria uma potencialização enorme para o Mosquito. E também tem isso, né? O técnico tem que adequar o estilo de jogo à característica dos atletas. Falando nisso, se você pudesse contratar, quais são as maiores carências hoje que o Corinthians tem? Você já falou aí do setor ofensivo, né? Tem mais algum setor que você acha de um jogador da característica de atleta necessária para esse time do Corinthians? Pensando nas formações do Silvinho, né? Eu agora entrando na mente do Silvinho, com certeza um atacante seria assim, o foco principal. Eu acho que de zagueiro a gente está muito bem servido, de laterais também, tanto o Fagner quanto o Piton. A gente tem que ver essa questão do Fábio Santos. Eu acho que, Chico, realmente hoje eu só consigo pensar em atacante. E eu ando mapeando muito, né, o mercado sul-americano. Tem um cara que é muito bom para mim. Eu acho que daqui a uns dias a gente vai ver em time grande, que é Matias Arezzo. É um menino que, cara, você olha e vê, esse menino daria certo no Corinthians, teria tudo para dar certo no Corinthians, mas claro, não tenho ninguém lá dentro, né? Não sou nada lá no Corinthians. Onde ele mas joga? Eu acredito que... Oi? Onde ele joga? Ele joga no River do Uruguai. E foi bem bizarro. Eu conheci ele vendo uns jogos que era para assistir do River do Paraguai. Eu fui ver o River do Uruguai. E, cara, até hoje estou acompanhando. É um menino assim, que tem tudo para dar certo lá no Uruguai. E daqui a pouco está em time grande. Mas atacante, Chico, eu acho que o Corinthians tem que olhar com carinho para esse mercado sul-americano. Né? A gente vê cada vez mais jogadores saindo de Colômbia, de Argentina, né? Caras que a gente não conhece muito, porque a gente olha muito mais para o europeu, a gente vê o europeu como uma tendência, mas, pô, olha um Gustavo Gomes, tudo bem que jogou lá no Milan, mas sai daqui da Sul-América, sai daqui da América, né? E tantos outros casos. Então, acho que o Corinthians deveria olhar com mais carinho, porque aqui o preço é mais baixo, os caras, né? Por exemplo, o Bruno Mendes, ele mostra como o Uruguai vê o Corinthians é muito grande lá no Uruguai, esses caras olham para o Corinthians com bastante carinho, então acho que é um mercado que o Cifute, né, o Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, poderia dar uma atenção a mais, e tá cheio de atacante bom por aí, Chicão. Joe, obrigado, viu? Espero que a gente volte a conversar. Foi muito bom, foi uma aula aí para ver o andamento desse desempenho tático do Silvinho, do Corinthians na temporada. E vamos ver se as nossas projeções aí, né, elas se verificam na prática. Vamos analisando com cuidado. Onde é que o pessoal te encontra, hein, Joe? Por favor. Agora no Twitter, né, que é esse arroba aqui, que tá aparecendo para vocês. No Instagram é esse arroba sem o 2, que no Twitter eu perdi um Twitter, aí eu tive que botar o 2 aí. E agora também no YouTube, lá no canal do meu Timão, né, eu tenho um quadro de análises táticas lá. Quem quiser, é só lá nas playlists, tem todos os vídeos. Então, vocês me encontram nessas 3 redes aí. Muito bom. Joe, apenas 20 anos, né, dando um show aí de análise tática, espero que vocês tenham gostado, quero ver aqui nos comentários, eu tenho muitos inscritos aqui, torcedores do Corinthians, rapaziada que segue o meu timão, então vai poder acompanhar o Joe, o trabalho dele lá também, nas redes sociais dele.
Valeu, Joe. Valeu, rapaziada. A gente volta numa próxima. Obrigado a todo mundo. Não deixe de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau. Ficam, um abraço. Valeu.